Na sequência de nossa programação, assistiremos em instantes à palestra intitulada Oportunidade na Identificação Precoce do Câncer de Mama. Para falar sobre este assunto, convido ao palco o palestrante Dr. Fernando Senra, da Unimed Araraquara. Nosso convidado é médico oncologista clínico, especialista em auditoria, fundador e coordenador da Audita Onco, empresa especializada em auditoria de oncologia, que atende diversas operadoras de saúde. Doutora Denise Eloy, com a palavra para a saudação ao nosso convidado. A gente já estava aqui trocando figurinhas aqui com o doutor Fernando. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. E, devido à adiantada hora, eu já vou imediatamente lhe passar a palavra. Pode ficar à vontade, aqui ou lá no púlpito, como preferir. O passador de slide está lá. Boa tarde a todos. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu participei, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, via remota, e estar presencialmente aqui é bem bacana. Obrigado. Bom, foi me dado a oportunidade de falar um pouco sobre câncer de mama no cenário de rastreamento e diagnóstico precoce. Eu sou oncologista de formação, faço auditoria também, sou auditor há 6 anos. E, para mim, é um prazer falar sobre isso, porque pega essas duas áreas que eu atuo. Acho que é importante hoje a gente, na auditoria, também assessorar o time de gestão a pensar em fazer rastreamento, né? Deixa eu... Vamos ver. Oi. Esses são os meus conflitos de interesse. Declaro não ter conflito nenhum na apresentação dessa palestra. Antes da gente começar, deixa eu desligar aqui, que eu acho que... Acho que é importante falar sobre a doença, né? Relembrar alguns conceitos, relembrar que o câncer de mama é a neoplasia mais comum nas mulheres, representa 30% de todos os cânceres em mulher, e tem uma importância enorme no impacto orçamentário também das operadoras de saúde, porque as pacientes estão vivendo cada vez mais e melhor. É importante falar sobre isso. Uma coisa que eu chamo a atenção é a questão da mudança da nossa pirâmide etária, né? Então, o Brasil está se tornando um país de pirâmide etária padrão de país desenvolvido, antes que ele se tornasse rico de verdade, né? Então, a gente está se tornando um país com uma pirâmide etária semelhante a países desenvolvidos. Eu vou usar esse daqui, aqui eu acho que é melhor. Então, o Brasil, ele de 2018 a 2048, daqui a 30 anos, né, por esse gráfico, a gente vai ter uma pirâmide etária que ela vai se assemelhar bastante aos países desenvolvidos. Só que, muito provavelmente, a gente vai estar pobre ainda. E por que eu chamo a atenção nisso? Porque o câncer, o principal fator de risco do câncer é a idade, é o envelhecimento. Vejam que, a partir dos 45 anos de idade, a incidência de tumores, em geral, não só a mama, mas todos os tumores, ele aumenta bastante. E, quando a gente olha e observa essa mudança da pirâmide etária que a gente vai ter em 2048, vejam que a população com mais de 65 anos ela vai aumentar mais de 2 vezes. Além da questão do envelhecimento populacional, a nossa população também está se ocidentalizando muito. A gente está tendo hábitos de vida diferente dos hábitos passados. Isso reflete também no aumento de incidência, que vocês podem ver aí que o câncer de mama ele é uma incidência crescente. Ele não estabilizou ainda. Por todos os avanços que a gente tem, continua aumentando o número de casos em câncer de mulheres. Isso por conta de alimentação, por conta de hábitos de vida, que as mulheres estão deixando para ter filhos cada vez mais tarde, tendo menos filhos, reposições hormonais e por aí vai. E, além disso, o que a gente tem observado nos últimos 6 anos foi uma revolução no tratamento do câncer de mama. Com o desenvolvimento de novas drogas, a gente tem visto as pacientes vivendo cada vez mais e melhor. Então, vejam que, além da incidência, que é essa linha vermelha aqui embaixo, que ela é uma incidência crescente, a prevalência, ou seja, mulheres com diagnósticos de câncer de mama metastático,
tem aumentado e crescido bastante também. Esse crescimento advém de desenvolvimento de novas drogas, novas terapias. Vejam que no ano de 2020 foi um recorde de aprovação de novas drogas pelo FDA. 53 novas drogas foram aprovadas e a oncologia representa uma boa parte dessas 53 novas drogas. Vejam que no ano de 2020 foi aprovado mais drogas do que nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, 2015 a 2019. Além do desenvolvimento dessas novas drogas, chama atenção também o projeto Orbis, que é um projeto do FDA. Tudo bem, Godete? É um projeto do FDA com outras agências regulatórias internacionais que aceleram toda a aprovação dos medicamentos nos seus países. Então, aquilo que é aprovado no FDA é compartilhado com a nossa Anvisa, e isso faz com que um medicamento que ia ser aprovado antes levava em média 1 ano, mais ou menos, 2 anos para ser aprovado, hoje ele está sendo aprovado em tempo recorde. Em muitos deles, a gente é o 2º ou 3º país do mundo a aprovar. Eu acho que eu passei. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. Ah, tá, é isso. Eu não sei se isso é um pouco da sequência, mas enfim. Isso aqui é para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Vejam que em 2018 tivemos 7 moléculas aprovadas no rol do ANS. Em 2020 era para ter um novo rol. Esse rol foi postergado até 2021. Em 2021 a gente teve 22 novas moléculas aprovadas para o câncer, o tratamento do câncer. E isso ilustra bem o que a gente está falando em relação ao desenvolvimento de novas drogas e aprovação acelerada. Então, um resumo até aqui dessa introdução é: câncer de mama tem um impacto danado, são 30% dos tumores femininos. A gente está vendo um aumento de incidência e prevalência. O desenvolvimento e aprovação de novas drogas em ritmo acelerado e, consequentemente, também um custo elevado. Essas terapias são boas, são novas, algumas são disruptivas, aí eu vou falar do caso, por exemplo, do Enhertu para HER2 low. Só que essas novas terapias elas têm vindo, então, com custo aumentado. Eu vou trazer uma exemplificação aqui, mas vejam, há poucos anos atrás, a gente tratava o estadio clínico 1, 2 e 3 da mesma forma. O André está aí, ele não me deixa mentir. Então, a paciente ela fazia quimioterapia convencional, depois ela fazia cirurgia, depois ela fazia quimioterapia. Então, você não tinha muito o que oferecer de diferente. E a paciente estadio clínico 4, ela era tratada com quimioterapia paliativa, com intuito não curativo. Esse tratamento se perdurava por 3 a 5 anos e custava, em média, aí, até R$800 mil. De 6 anos para cá vieram novas tecnologias. A gente vê hoje que a paciente com tumor maior de 2 centímetros ela tem grande chance de receber terapias mais caras. Isso reflete numa mudança de perfil de custo de tratamento. Quando a gente vai olhar esse impacto do custo, a gente tem que falar sobre a jornada da paciente. Não é só a droga que custa caro, a ineficiência custa caro, na verdade. A droga ela não é a culpada disso. Muitas vezes a culpa é de um sistema ineficiente. Vejam que, vamos imaginar uma jornada de uma paciente que palpa ou sente uma nodulação na mama ou, através de um exame de rastreio, ela percebe um tumor de 1,6 centímetros. Essa paciente ela tem, de forma resumida, caminhar pelo exame de rastreio ou diagnóstico, ali básico, seria mamografia e ultrassom. Na sequência, ela tem que procurar um profissional, esse profissional vai pedir uma biópsia para ela. Ela vai agendar essa biópsia vai ser realizada. Depois de 10, 15 dias que sai a biópsia, ela agenda o retorno com o profissional muitas vezes, isso não é automático, a realização da imunistoquímica, então há necessidade de um retorno com o profissional médico que pediu a biópsia, ele solicita a imunistoquímica, solicita os exames de estadiamento, a paciente faz os exames e aí ela volta para a definição de tratamento. Vejam que esse processo aqui, entre a suspeita ou o exame que levantou a suspeita e a definição final de conduta, na maioria das operadoras, eu sou auditor de 17 operadoras, eu percebo isso, eu continuo clinicando também e eu vejo isso no consultório. A maioria dos pacientes demora de 2 a 3 meses para isso acontecer. Eu vejo todo mês paciente que tinha um tumor que nem nesse exemplo aqui, 1,6 centímetros, no primeiro ultrassom dela, na primeira mamografia, e quando a gente vai para bater o martelo, ela já está com um tumor maior de 2 centímetros ou com a axila comprometida. E isso muda
muda o tratamento, muda o remédio que você vai usar e encarece o custo desse tratamento e aumenta o risco dessa paciente depois no futuro recorrer ou se tornar metastática. Bom, falando um pouco do câncer de mama, pegando o exemplo dessa paciente. Então, eu falei que essa paciente, no final de 2, 3 meses de jornada, ela acabou saindo de um tumor de 1,6 centímetros para um tumor de 2,5 com axila comprometida. A gente vai pegar esse exemplo aqui da imunistoquímica, falar que essa paciente é um triplo negativo, é um câncer de mama triplo negativo. Então, ela saiu do estadio clínico 1A para o estadio clínico 2B, triplo negativo. Quando a gente fala triplo negativo, só relembrar também alguns conceitos. O câncer de mama não é tudo igual. O câncer de mama a gente subdivide em algumas doenças, em algumas particularidades. A gente tem o perfil HER2 positivo, o perfil hormonal positivo e o perfil triplo negativo, que é esse aqui. Então, 20% HER2, 60%, 65% hormonal e 13% a 20% triplo negativo. Isso daqui a gente usa para definir conduta numa paciente de diagnóstico precoce de câncer de mama, né, não metastático. Quando a gente vai falar de metastático, hoje a gente tem, a partir de 2022, a gente começou a usar uma nova classificação patológica, que é o HER2 low. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que não é isso aqui teria que ser uma apresentação à parte só para isso, mas entendam que no cenário metastático a gente está falando de uma outra classificação patológica. Então, voltando para o nosso caso de triplo negativo, vejam que o triplo negativo, das 4 apresentações que a gente tem aqui, ele é a que tem a pior desfecho, o pior resultado. Né? Vejam que uma paciente que tem um diagnóstico no estádio 1, a chance de cura dela, a chance dela continuar viva com o passar do tempo, ela é menor. No estádio 1, que é o precoce, ela já é menor do que a população não triplo negativo. No estádio 2, ela já piora um pouco, no 3 ela já abre mais, no estádio clínico 4 a diferença é gritante. Para ilustrar isso, vejam essas barras aqui. Essa aqui é a expectativa de sobrevida global mediana de uma paciente paliativa, uma paciente metastática. Então, a sobrevida global mediana do HER2 é 56 meses, do hormonal 37 meses e do triplo negativo 13 meses. Tá? Uma coisa que é bem comum também, a gente olha bastante, é que o perfil da paciente triplo negativo é um pouco diferente, geralmente são pacientes jovens e relacionados à mutação patogênica, como o BRCA. Bom, então, para essa paciente que a gente descreveu, que fez toda essa jornada, que é um estadio clínico 2, que ela tem um tumor maior de 2 centímetros ou axila positiva, recentemente, no Congresso Europeu, foi publicado um estudo, que é o Keynote 522, que é um estudo que avalia a adição de pembrolizumab à quimioterapia padrão. Tá? Basicamente, esse estudo recrutou 1.174 pacientes, fez uma divisão de 2:1, ou seja, 2 pacientes, a cada 3 pacientes, 2 iam receber pembrolizumab associado à quimioterapia pré-cirúrgica e uma paciente ia receber placebo. Então, nesse modelo de 2:1, a gente, depois, na sequência do tratamento de quimioterapia, a paciente teria que ser submetida à cirurgia e, de novo, ela continuava o tratamento adjuvante ou com placebo ou com pembrolizumab até completar 1 ano de tratamento. Esse estudo ele analisou como desfecho primário resposta patológica completa e sobrevida livre de eventos. A resposta patológica completa e a sobrevida livre de eventos são desfechos que a gente considera como desfechos substitutivos de sobrevida global quando a gente está falando de tratamento adjuvante. Porque se a gente for esperar um desfecho de sobrevida global acontecer, muitas vezes ele vai demorar 5, 7, 8 anos, e aí a gente não tem como definir se vai aprovar ou não uma terapia baseado em sobrevida global. Então, por isso, esses desfechos geralmente são escolhidos como desfechos primários nos estudos de adjuvância. Então, olhando só para esses 2 desfechos principais, a gente tem uma taxa de resposta patológica completa de 64,8% no pembrolizumab e 51% no paciente que usou o placebo. Então, vejam que a gente teve um aumento aí de quase 15%, e os pacientes que têm resposta patológica completa, elas têm um risco de recaída e um risco de se tornar metastática muito menor do que a paciente que não tem a resposta patológica completa. Então, é importante a gente estimular isso, a gente ter esse resultado. E a gente observa isso nesse gráfico, que é o segundo desfecho primário avaliado pelo estudo,
que é o intervalo livre de eventos, que é basicamente a paciente operou, elas foram acompanhadas dali para frente, se ela tivesse uma recorrência local, se ela tivesse um segundo tumor primário, se ela tivesse uma metástase, aí a gente consideraria o desfecho e essa paciente, enfim, ela ia caindo aqui, saindo da curva, né? Então, vejam que em quase 5 anos ali, a gente tem 81% dos pacientes que usaram pembrolizumab livres de doença, livres de recorrência, versus 72% dos que não usaram pembrolizumab. Então, a gente tem uma redução de risco de recorrência, de risco de eventos, em torno de 37%. Então, é inquestionável o benefício do tratamento nesse cenário neoadjuvante. O que a gente questiona, então, baseado nesse estudo, o pembrolizumab foi aprovado, não só no Brasil, como na Europa, enfim, para essa indicação. Então, o benefício é inquestionável. O que a gente tem que questionar é como a gente conduzir melhor essa paciente nessa jornada dela. Então, essa paciente que a gente atrasou, que a gente retardou esse diagnóstico precoce, às vezes a gente retarda o diagnóstico precoce, mas nesse exemplo aqui eu frisei bastante essa questão dessa jornada demorada, ela acaba evoluindo com aumento de doença e necessidade de uso de uma terapia cara. Então, na sequência, essa paciente seria tratada com quimioterapia, imunoterapia, faria a cirurgia e depois ela completaria o tratamento com imunoterapia até completar 1 ano. Bom, dito isso, o que a gente precisa fazer? Eu acho que só trazer também problema é ruim, a gente tem que trazer alguma opinião, alguma discussão, fomentar discussão prática. O que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado? Nessa jornada que eu comentei, acho que são 2 pontos que são importantes. Um é rastreamento, o outro é acelerar a jornada desse paciente. Quando a gente for falar de rastreamento, a gente tem que pensar que tem 5 tumores passíveis de rastreamento. Passíveis de realização de exames que, de forma rotineira, consegue evitar a mortalidade do paciente. Próstata é um pouco discutível, mas a gente deixa aqui para não ter briga com o urologista. Mas basicamente é isso. Falando sobre mama, o que a gente observou? Então, a gente acabou de sair do período pós-pandemia, e durante a pandemia a gente teve muita política do fica em casa, né? Depois a gente vê, o resto a gente vê depois, e a gente observou muito paciente atrasando a mamografia, muita mamografia em atraso. Começou a ter casos chegando de pacientes já com tumores inflamatórios, com tumores com axila bastante comprometida, e um grupo brasileiro fez um levantamento, ele teve o cuidado de dividir um período pré-pandemia com um período em pandemia, durante a pandemia, e viu-se que o diagnóstico de pacientes com doença localizada caiu, e o diagnóstico de paciente com doença metastática ao diagnóstico aumentou. Caiu 5% localizado, aumentou 5% no paciente metastático. Isso é preocupante. Então, pensando nisso, eu participei, na verdade, de um projeto da Unimed de Presidente Prudente. Eles tiveram uma ideia de fazer uma busca ativa dos pacientes, estimular a paciente a fazer mamografia. Então, esse programa, ele identificou todas as mulheres da operadora que tinham de 40 a 75 anos de idade, propôs para elas fazer mamografia anual, como recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mas ele fez isso de forma ativa e digital. Estamos falando um pouco da mamografia, quem não tem tanta familiaridade. A gente tem a classificação de BIRADS, uma classificação internacional de padrão de imagem, que ela vai de 0 a 5. Né? A gente tem ali o BIRADS 0, que é inconclusivo, 1 negativo, 2 benigno, então 1 e 2 ok, 3 e 4 suspeitos, o 3 eu acho que fica mais fácil assim, ó, vou passar aqui. Ó. Então, 1 e 2, paciente normal, ok, segue o rastreio. Paciente BIRADS 3, provavelmente uma alteração, mas provavelmente benigna. Se discute se vai seguir a cada 6 meses ou se segue com uma investigação com mamografia. BIRADS 0 inconclusivo, precisa fazer um ultrassom de mama. E BIRADS 4 ou 5 é necessário alguma intervenção, é necessária uma biópsia. Tá? Então, a gente seguiu com a indicação da mamografia. Era um time da Preventiva junto com o pessoal da TI, que desenvolveu um chatbot de WhatsApp. Foi identificado na operadora, era uma operadora de 100 mil vidas, foram identificados 23.849 mulheres com a faixa de idade de 40 a 75 anos. 57% delas estavam com mamografia em atraso. O chatbot fazia assim, mandava uma mensagem para a mulher e falava, Dona Maria, me confirma seu ano de nascimento. Ela confirmava, e aí a Uni, que é a assistente virtual da Unimed, falava, identifiquei que a senhora não fez a mamografia nos últimos 12 meses. A senhora gostaria que eu te mandasse o pedido autorizado?
Se ela respondesse sim ou não, o chatbot já mandava um código de autorização e a lista de todos os prestadores. Não tinha interação humana nenhuma. A interação humana era o pessoal jogar a lista do telefone de todas as pacientes e o chatbot ia disparando mensagem. Isso foi feito de forma contínua por alguns meses. A gente conseguiu interagir com 41 mil mensagens de WhatsApp. Foram gerados 2.100 pedidos de mamografia. Foram realizadas 881 mamografias. 103 delas estavam naquele padrão alterado BIRADS 3 e 4. 16 acabaram sendo indicados biópsia. A gente teve 3 casos confirmados de câncer de mama numa fase precoce. Então, por que a gente fala que é importante ter um programa que seja digital? Se a gente tivesse que ligar para 13.583 mulheres, isso ia ser impraticável. Esse programa foi feito com 2 enfermeiras navegadoras, uma coordenadora, um time de TI, depois tinha o pessoal do administrativo também, e eu participei também como consultor técnico. Então, é um programa bem bacana, que enfim, traz resultado. Foi gasto, só curiosidade, foi gasto R$80 mil nesse programa, entre custos de horas de funcionários, custo com tecnologia e tudo mais. Uma outra questão, então, dentro daquilo que a gente tem falado, a importância do rastreamento precoce, tem essa publicação no período de pandemia, mostrando que a cada 4 semanas de atraso por início do tratamento de câncer de mama, a gente tem aumento de 10% da mortalidade do câncer de mama. Então, isso que eu acho que é importante, isso entra dentro daquela questão que a gente tem falado sobre a jornada da paciente. O Dr. Renato está ali no fundo, vai palestrar amanhã, o Dr. Renato é coordenador da Unimed de Ribeirão Preto. Ele desenvolveu esse Fast Track, ele vai estar monitorando e acompanhando essas pacientes na Unimed de Ribeirão Preto. O que a gente quer, basicamente, é acelerar todo o processo dessa paciente. A gente quer monitorar e ver se elas vão conseguir chegar na terapêutica dela de forma rápida. Tá? Então, isso está em implementação ainda. Mas a ideia é que, ao ter uma suspeita de câncer ou um exame alterado, essa paciente ela entra em contato com a operadora, a partir daí ela vai ser navegada, em um dia essa guia já vai estar liberada, a gente vai alinhar com a patologia para que, se vier positivo, ou seja, se tiver um diagnóstico de câncer, ela automaticamente faça imunistoquímica. Não espere vir um pedido de imunistoquímica. A gente acredita que aqui a gente já ganha em 10 dias, 15 dias. Saindo o resultado, confirmando o resultado de câncer, essa paciente passa novamente a ser navegada agora por uma enfermeira, e essa enfermeira vai auxiliar ela em todo esse processo de início de tratamento, e a expectativa é que o início do tratamento demore 10 dias. Isso ainda a gente não tem resultado. Então, para finalizar, é isso. Minhas mensagens a gente reclama muitas vezes do custo do tratamento, mas a gente não olha a nossa população. Então, a provocação que eu faço, faça um levantamento. Como eu disse, várias das operadoras que eu trabalho, quando eu faço essa pergunta, quantos % das suas pacientes estão com mamografia atrasada, eles não têm essa resposta pronta, eles precisam pesquisar. Então, façam esse levantamento. Dentro da sua realidade e capacidade, pense em desenvolver algum programa parecido de rastreamento, de incentivo ao rastreamento precoce de câncer de mama. Use o enfermeiro navegador, eu acho que é fundamental isso. E durante esse processo, faça reuniões periódicas, tenha um time de coordenação, porque vão ter coisas que vão precisar ser ajustadas. Então, erre rápido, aprenda rápido, corrija rápido e meça os resultados. Tá? E outra coisa que eu escuto muito, quando a gente às vezes começa a desenhar um projeto desse dentro de uma operadora, quando eles vão fazer o orçamento de todo o custo que eles vão ter com a mamografia, com a tomografia, com tudo mais, eles veem que são na casa de alguns milhões, eles desistem e param no meio do caminho ou fazem só com uma parte da população. Então, o que eu sempre falo é, rastreamento não é custo, ele é investimento. É isso. Agradeço. Obrigado. Por gentileza. Bom, muito obrigada mais uma vez, doutor Fernando. Nossa, um caso que traz para a gente boas novas, né? Então, iniciativas de prevenção, de identificação precoce de casos que podem ser minimizados em termos de risco para pacientes, porque hoje o dia inteiro foi de muita discussão, muito pautado até numa fala do doutor Stephen, que o doutor deve conhecê-lo, lá do Rio Grande do Sul. Ele hoje, na sua palestra, ele falou, eu vou falar e vou repetir. Né? Os recursos, não é porque os recursos são finitos que a medicina vai deixar de evoluir. Né? Então, ele falou isso e repetiu e disse, olha, precisamos fazer o dever de casa. Eu acho que é uma boa anotação
ter esses programas, né, que você um custo mínimo quando comparado ao benefício que teve de R$ 80 mil, é realmente um case que precisa ser multiplicado. E de forma simples, né? Eu vi que já foi feito através do aplicativo, a gente tem o WhatsApp, né? A gente tem já algumas experiências de inteligência artificial que também já traz um sinal de possibilidade de aplicação para essa identificação. E eu acho que o caminho é esse, não é ir contra a tecnologia, mas trazê-la a nosso favor. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Então, eu vou agradecer muito ao doutor Fernando e chamar aqui as meninas para homenageá-lo. Ela adora dar os presentes, ela fica dizendo qual é o presente. Ótimo. Por favor, né?